No WW de hoje falaremos muito sobre guerra, mas também trataremos das eleições argentinas que entram na reta final. Entrevistaremos também o relator do projeto de privatização da Sabesp, deputado Barros Munhoz. Comigo aqui hoje, Thaís Herédia, Lorival Santana, nosso diretor em Brasília, Daniel Hittner, e o professor Alberto Pfeiffer, que é coordenador do Grupo de Análise e Estratégia Internacional da USP. Boa noite, professor. Bom, vamos dar uma olhada no resumo aí do dia, né? Ainda não há uma data definitiva para outra questão importante aí dessa guerra, a saída dos brasileiros da faixa de Gaza. Nesta sexta-feira, a passagem de Rafah foi aberta apenas para a retirada de pessoas feridas. Veja na reportagem de Saulo Tiossi. Mais uma noite sob o terror dos bombardeios. Foi assim para os brasileiros que se depararam com a passagem de Rafah no Egito fechada. Mesmo autorizados, não conseguiram sair de Gaza. Até esse momento, a fronteira está fechada. Hassan voltou com a mulher e as duas filhas a Khan Yunis para aguardar a reabertura da fronteira. Ao sair com a família, terá que deixar em Gaza a mãe e duas irmãs, que ficaram de fora da lista. Segundo o chanceler Mauro Vieira, 34 pessoas foram autorizadas a sair do território palestino, mas as ambulâncias, que têm prioridade, não conseguiram chegar a Rafah, o que causou o fechamento temporário da passagem. A situação em Gaza não me permite dizer se será hoje ou amanhã ou quando. É uma região conflagrada e são inúmeras as questões que dificultam a abertura. Os Ministérios da Justiça, da Saúde e do Desenvolvimento Social montaram uma força-tarefa para o acolhimento dos repatriados. Alguns ainda possuem família e devem ficar em casas de parentes. Outros já perderam os vínculos e serão encaminhados para um abrigo no interior de São Paulo. Todos, segundo o governo, receberão ajuda para refazer a vida aqui no Brasil. Mas existe possibilidades jurídicas variadas para a regularização deste grupo, inclusive para obtenção de documentos, né? Há muitas crianças no grupo, então documentações necessárias serão já disponibilizadas nesse primeiro momento, quando for feito o desembarque na base aérea. A situação em Gaza já é criticada, até mesmo pelos Estados Unidos, maior aliado de Israel. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse em Nova Delhi, na Índia, que muitos já morreram nas últimas semanas e que é hora de amenizar o sofrimento dos civis palestinos. Nesta sexta-feira, o maior hospital da faixa de Gaza foi atingido por fortes bombardeios. Ao menos 27 pessoas morreram, segundo o Ministério da Saúde. Israel nega a autoria. Diz que a explosão foi causada por uma falha no lançamento de um foguete do próprio Hamas. O exército israelense também afirma que manteve o corredor humanitário aberto por 6 horas nesta sexta e que mais de 100 mil palestinos já se deslocaram para o sul nos últimos 2 dias. Antes da gente começar a análise, o Lorival vai mostrar para a gente essas possíveis rotas de repatriação dos brasileiros que estão em Gaza, Lorival. Pois é, a gente tem um mapa aqui que mostra que houve uma decisão inteligente aqui para evitar possíveis riscos e transtornos. Pelo seguinte, nosso mapa está bastante fechado aqui, mas a faixa de Gaza está aqui e aqui está o deserto do Sinai, que é uma área que tem uma presença de jihadistas, que já realizaram, inclusive, sequestros de ônibus de turistas, inclusive turistas brasileiros já foram sequestrados nessa região. Eles exigem resgate, libertação de prisioneiros, coisas assim. Então, o avião presidencial estava esperando no Cairo, mas só porque ali tinha posição para o avião poder ficar parado. El Arish é um aeroporto bem menor e que, além disso, está sendo usado para as operações de transporte de ajuda humanitária. Então, uma vez que os brasileiros possam finalmente cruzar Rafah e entrar no Egito, aí eles devem, então, o avião deve vir para El Arish e aí eles devem percorrer apenas cerca de 50 quilômetros e preferencialmente na estrada costeira,
né? Evitando assim penetrar no deserto onde há perigos ali e é claro, vai haver provavelmente uma escolta, um esquema de segurança, mas o ideal é que eles passem o menor trajeto possível na parte terrestre e aí depois embarquem no avião, então o que fará, vocês sabem que o avião presidencial não tem muita autonomia, né? Então essa foi uma escolha feita lá atrás quando ele foi comprado e aí então ele terá que fazer essas paradas técnicas, mas eu tenho certeza de que os brasileiros estarão muito felizes, não estarão reparando nesses pequenos transtornos da viagem, do voo. Bom, vamos lá para a análise então, Lorival. Eu vou chamar aqui o nosso convidado, obrigado, Lorival, o professor Alberto Pfeiffer, né, que é coordenador do Grupo de Análise Estratégica. A gente sai um pouco da situação dos brasileiros e vamos tratar da relação diplomática, né, do jogo do tabuleiro político global. Professor, os Estados Unidos hoje, nessa fala do Blinken, aí, de certa maneira, aumentam a pressão sobre Israel. É possível, de alguma maneira, os Estados Unidos se distanciarem da tragédia humanitária de Gaza? Não se distanciam da tragédia humanitária. Existe na sociedade americana um setor que clama por uma ação dos Estados Unidos, do governo americano, no sentido de aliviar o sofrimento da população de Gaza. É um eleitorado mais ligado ao partido do presidente Biden, o Partido Democrata, e já de olho nas eleições do ano que vem, naturalmente esse setor do eleitorado tem que ser atendido. Parte da explicação do que o secretário Blinken falou hoje pode ser atribuída a isso, né? O cálculo político eleitoral para a eleição do ano que vem, presidencial dos Estados Unidos. Mas, de fato, os Estados Unidos, com a influência que exercem sobre Israel, a parceria tradicional, a maior parceria que existe no Oriente Médio dos Estados Unidos é com Israel, sentem que é o momento de fazerem alguma pressão, algum gesto no sentido de se aliviar o sofrimento daquela população. Nós estamos falando aqui sobre os 34 brasileiros que virão para o nosso território, mas ali nós temos mais de 2 milhões de habitantes que foram deslocados. Então, é de fato um assunto grave do ponto de vista humanitário. E, por outro lado, Israel entende que tem o direito, que tem o objetivo de defender a sua soberania, defender a sua população. Equilibrar esses dois interesses nesse momento, que parece ser a principal atribuição que os Estados Unidos chamam para si, é algo bastante delicado. Até agora não houve sucesso, mas talvez com o avanço da campanha israelense, que pouco a pouco aniquila as cabeças do Hamas, e se houver algum gesto no sentido de os reféns serem libertados, talvez haja uma maior distensão no sentido de se permitir ajuda humanitária e saída dos refugiados daquela região. É isso. Professor, boa noite. Qual é o limite para os países ocidentais, especialmente as lideranças ocidentais, os Estados Unidos ou a própria Europa? A gente assistiu ao Emmanuel Macron na França praticamente pedindo um cessar-fogo, né? Há uma pressão maior. Qual é o limite desses países recuarem do seu apoio a Israel, dada a escalada da violência e das mortes em Gaza? Hoje isso virou um assunto unilateral, é Israel se defendendo, é muito claro isso, o discurso das autoridades israelenses é nesse sentido. Por mais que haja uma pressão ocidental, uma pressão dos parceiros tradicionais de Israel, para que essa violência diminua ou que pelo menos haja uma maior liberalidade quanto à população civil, que em tese não está envolvida no conflito, Israel, enquanto não atingir minimamente seus objetivos, quais sejam aniquilar, neutralizar as lideranças do Hamas e diminuir ou zerar o potencial ofensivo do Hamas e libertar os reféns, Israel continuará na campanha. Há um desgaste natural da imagem de Israel no mundo, mas nesse momento o cálculo das autoridades israelenses é que vale mais perder prestígio internacional, mas garantir a sua soberania nesse momento e a segurança da sua população. A pressão ocidental faz parte, isso é importante notar, de um jogo também que tem a ver com um cálculo doméstico, né? Setores das populações, na França isso é muito claro, nos Estados Unidos é muito claro, que defendem um melhor tratamento da população de Gaza. Então, eu diria que
a pressão sobre Israel continuará a existir, mas Israel perseguirá os seus objetivos, novamente, neutralizando as lideranças do Hamas, diminuindo ou zerando o potencial ofensivo desse grupo, também guarnecendo os outros flancos de Israel, né, ao norte com Hezbollah e outras possibilidades que haja de ataque ao território da população israelense, e lutando ou pugnando pela libertação dos reféns, né? Até agora, a questão dos reféns parece estar basicamente congelada também. Não há grandes sinais de disposição do Hamas de dar informações ou de liberar parte desses reféns. Lorival, como você viu essa fala do Blinken aí condenando a tragédia humanitária, tentando se distanciar? Isso de alguma maneira é possível? Bom, a política externa americana ela é norteada pela disputa entre as democracias e as ditaduras. O Biden se deu a tarefa, o topo da agenda dele é provar que as democracias são mais eficazes e moralmente superiores às ditaduras. A invasão da Ucrânia pela Rússia ajudou nessa argumentação, porque a Rússia comete atrocidades, desrespeita os direitos humanos, crimes de guerra e assim por diante. Agora, segundo a própria ONU, Israel está cometendo crimes de guerra na faixa de Gaza. O Hamas comete crimes de guerra e Israel também. E existe toda essa indignação diante desses bombardeios muito intensos que realmente estão matando muitos civis e destruindo também as casas, etc. E aí, nesse caso, isso desmonta um pouco essa estratégia mais ampla do Joe Biden, porque é uma democracia, Israel é uma democracia, e o mundo árabe são ditaduras, né? Iraque, Líbano e Líbia são 3 exceções no campo dos 22 países árabes, mas todos são governos disfuncionais, esses 3, e os outros são ditaduras. Então, isso é bom para a China, né? Para mostrar que na verdade, as democracias ocidentais não são necessariamente moralmente superiores. É claro que a China esquece que o Irã, que é uma ditadura, apoia o Hamas, apoia o Hezbollah. O Hamas cometeu essas atrocidades, então não dá para considerar as ditaduras também, nesse caso, como moralmente superiores. Mas, como neste momento o que o mundo está assistindo já não é mais aquelas atrocidades cometidas pelo Hamas, mas sim as consequências delas, que são os bombardeios israelenses, então a narrativa neste momento é favorável à China, à Rússia, etc. Lorival, você vê de alguma maneira Israel aproximando a estratégia militar, que é devastar ali a faixa de Gaza, de uma estratégia diplomática, de fazer pequenas concessões, ainda que quase sem grandes efeitos, mas topou abrir por 4 horas para concessões humanitárias, tem soltado listas, eventualmente, né, as listas para os nacionais de outros países saírem. Você vê um alinhamento ali, uma aproximação, né? Ainda é longe a estratégia militar da estratégia diplomática de Israel. Israel não está pensando muito em diplomacia agora. Mas com essas concessões, Israel sinaliza o quê para o mundo? Bom, é claro que a prioridade é desmantelar o Hamas, mas todo país se preocupa com a sua reputação, né? Isso é humano até. As pessoas, pelo menos aquelas que têm reputação, se preocupam em preservá-la, né? Então, no caso de Israel, eles têm uma preocupação, eles ficam indignados, né? Eles sofrem com o fato de serem vistos como vilões, né? A China se preocupa com reputação, o Irã, todos os países se preocupam com suas reputações. Então, mas é como você disse, é na medida em que a dinâmica da guerra permita. Quer dizer, se precisar bombardear a ambulância porque acredita que tem elementos do Hamas tentando fugir para o Egito, vai bombardear. E eu acho que não existe mais nada pior para a reputação de uma força armada do que bombardear uma ambulância, né? Assim, e eles têm feito isso. Então, essa é a prioridade, e na medida em que a dinâmica da guerra vá permitindo, e é assim que está sendo, permita a abertura de pausas e tal, eles fazem até cedendo a pressões também.
Se precisar, eles falam para deslocar a população para o sul, mas bombardeiam o sul quando sentem a necessidade. Eles bombardeiam áreas em torno de hospitais. Né? Eles cercaram os hospitais. É o avanço da estratégia militar que dita o rumo da abertura da estratégia diplomática, dos acenos ao mundo. O principal hospital está cercado, o hospital de Chifa está cercado por tanques, por forças armadas. Né? Daniel, queria te ouvir sobre isso, por gentileza. Queremos. Caio, trazendo uma visão aqui de Brasília, a gente passou aqui nos últimos dias esse mal-estar do governo Lula com o embaixador Daniel Zonshine de Israel. E é preciso lembrar, colocar em perspectiva um pouco isso, porque os governos do PT sempre tiveram uma relação respeitosa, cordial, até pragmática com os governos de Israel. Por exemplo, Lula foi o primeiro chefe de Estado brasileiro a fazer uma visita oficial a Israel nos seus primeiros mandatos. O Mercosul fez um acordo de livre comércio com Israel e todos sabemos como o Mercosul tem uma rede pouco densa de acordos comerciais, fez com Israel. Agora, quando a gente desce um pouquinho mais para o que tem caracterizado essas relações diplomáticas, a gente teve uma série de episódios de mal-estar. No governo Dilma Rousseff, o Brasil deixou de conceder o agremã para um embaixador de Israel indicado por Benjamin Netanyahu, Dani Dayan. Na época, o que foi alegado é que esse embaixador designado por Israel tinha relações muito profundas, muito sólidas com o avanço dos assentamentos judaicos na Cisjordânia. E isso pegou muito mal no governo Lula. O agremã, ninguém é obrigado a saber, o país envia um pedido de acordo, um pedido de aval do país anfitrião para o seu representante designado e o país anfitrião precisa concordar. Né? É um rito formal, diplomático, que quase nunca, e realmente quase nunca dá errado, mas em alguns poucos, raros episódios, o Brasil disse, ou outro país com um embaixador indicado pelo Brasil, diz não, preferimos não receber. Não dá a negativa, mas não se pronuncia favoravelmente. Foi isso que aconteceu. Depois a gente teve o episódio do Yossi Shelley, embaixador que veio em seguida de Israel no Brasil, que se vinculou muito ao bolsonarismo e teve uma relação muito próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, tudo isso fica um pouco no histórico ali, como pano de fundo das relações PT e Israel, principalmente PT-governo Benjamin Netanyahu. Um ponto a ser observado com muita atenção nos próximos dias é como, depois da liberação dos brasileiros em Gaza, como vai se comportar o governo Lula. Porque essa necessidade de repatriar os brasileiros me parecia que continha ainda um pouco o grau de retórica do presidente contra as atitudes de Israel nesse conflito Israel-Hamas. Lula vai viajar para o Oriente Médio no final do mês, vai para a COP28 em Dubai, mas faz uma escala antes na Arábia Saudita, vai ter encontro com Mohammed bin Salman. E eu monitoraria com muita atenção como vai ser a postura retórica de Lula nos próximos dias e nas próximas semanas com relação a Israel. Excelente. Pessoal, a gente precisa fazer um rápido intervalo e daqui a pouco mudamos de assunto, mas continuamos na esfera internacional. Falaremos sobre a disputa apertada pelas eleições na Argentina. O WW mostra os números da última pesquisa. Até já.